Bom dia a todos, feliz sábado. Nós estamos começando nesse trimestre mais uma lição da Escola Sabatina. É mais um novo tema, né? Quem já tem a sua lição aqui? Quem tem a sua lição, levanta aí para a gente ver. A lição dessa semana, estou vendo poucas lições. Se você ainda não tem sua lição, procure adquirir, fazer assinatura, porque nós precisamos garantir nosso alimento espiritual também todos os dias. A lição é um guia que nos ajuda a estudar a Bíblia. Então, se você estuda a lição diariamente, você está constantemente estudando a Bíblia. O tema da lição desse trimestre é Descanso em Cristo. Nós vamos estudar um pouco sobre o que significa descansar em Jesus, descansar em Deus. Então, essa semana especificamente, nós estudamos na lição 1, o tema da lição foi Vivendo em uma Sociedade que Não Para. E antes de nós entrarmos no assunto, no tema especificamente, eu convido você a fechar seus olhos, vamos pedir a presença do Senhor ao nós recapitularmos a lição. Oremos. Grande Deus, nosso Pai querido, somos gratos ao Senhor por estarmos em Tua casa e termos essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós não somos dignos de estar diante da Tua presença, mas somos gratos que, pelos méritos de Cristo, nós podemos nos achegar a Ti. E pedimos que, pela Tua misericórdia, pela instrução do Teu Espírito, o Senhor nos ajude a compreender as Tuas verdades. Neste momento que nós recapitularmos aquilo que estudamos durante a semana, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a colocar em prática essas orientações e que nos dê discernimento e sabedoria para aplicá-las em nossa vida e ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Nos dê sabedoria, nos dê a presença do Espírito Santo, para que possamos realmente fazermos a Tua vontade. Obrigado por Tua graça, por Teu amor. Nos instrua agora em nome de Jesus. Amém. Eu e meu irmão hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês. Se alguém quiser participar da lição, fazer algum comentário, nós estamos... Está funcionando, Cris, o microfone sem fio? Porque aí a gente vai estar passando o microfone sem fio e quem quiser participar, basta levantar a mão, que um diácono vai estar levando para você o microfone. Ok? Bem, como eu falei, o tema dessa semana é Vivendo em uma Sociedade que Não Para. O verso para memorizar, se você está com sua Bíblia, se você não tem a lição, está em Salmos capítulo 84, versículo 2, em que a Bíblia diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Interessante que nesse texto, ele começa falando, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, demonstrando ali um anseio por estar perto de Deus, aqui no contexto do santuário e tudo mais. E quando nós falamos de descanso, essa ideia vem à nossa mente, né? De você sentar, você suspirar, você repousar. E aqui o salmista parece realmente falar isso, né? Quando eu me achego a Deus, eu realmente encontro um refrigério, um descanso, um momento em que eu paro a minha mente para focar e pensar nas coisas que é de Deus. E a lição vai trazer uma historinha interessante aqui na introdução, que ilustra bem boa parte da nossa vida. Porque todos nós aqui temos uma vida, como você costuma dizer aí, corrida, né? A vida é uma correria. O pessoal costuma dizer isso. Mas por que a vida é essa correria? Deveria ser assim? A sua vida é corrida? Quem tem a vida corrida aqui? Estou vendo poucos, então a maioria está descansada. Todos nós temos uma vida corrida, seja nos estudos, seja no trabalho, seja até envolvido nas atividades da igreja. Existe uma correria, mas Deus nos chama para um descanso. Não somente o sábado, nós vamos estudar a lição, mas um descanso mais amplo, né? Não se referindo somente ao sábado, mas um princípio maior que tem na Bíblia a respeito do repouso.
E tem duas frasezinhas aqui na lição, que é falando da rotina de Maria e a outra de Josué, o marido de Maria. E eles ali na correria do dia a dia deles, aí a Maria diz assim: eu gostaria de encontrar sossego amanhã. Você já agiu alguma vez como Maria? Ah, eu gostaria de ter um momento de sossego, né? E o Josué diz assim, né? Ali na fila para pagar as contas. Depois de um dia cansativo, trânsito pesado, ele fala assim: a vida não deve se resumir a isso. Eu lendo isso aqui, eu lembrei da minha vida um pouco antes de eu conhecer o sábado, né? De guardar o sábado. Eu trabalhava em um supermercado, e supermercado não fecha, né? É basicamente a semana toda, 7 dias por semana aberto. É só no domingo que trabalhava até metade do dia. E antes de eu conhecer o sábado, a vida era isso aqui, a correria, principalmente no sábado. O sábado era o dia mais cansativo, porque era o dia de feira lá na minha cidade. E o supermercado que eu trabalhava ficava exatamente na feira. E para mim, pessoalmente, o sábado era um pior dia, porque o sábado era o dia mais cansativo. Era o dia em que eu mais ficava cansado. E um alívio era só no domingo à tarde, a partir da tarde, né? E aí eu pensando nisso aqui, eu fiquei analisando, né? Deus, ele tem para nós um presente do descanso, do sábado, né? Mas não somente no sábado, mas Deus tem um descanso para nós, por exemplo, no ciclo diário, que é a noite, né? Então, a noite é o momento que Deus separou ali do dia para você descansar, para você dormir. Aí nós invertemos, eu trabalho a noite toda, durmo de manhã, né? Claro que isso depende do emprego, das necessidades que nós temos, a gente acaba fazendo isso. Mas é necessário termos um tempo de descanso. O interessante é que Deus, ele criou o descanso antes mesmo da gente se cansar, né? Depois que ele terminou a sua obra de criação, ele criou o 7º dia para a gente descansar. E pensando nisso, a Bíblia fala assim, Deus descansou. Aí a gente pergunta, mas Deus se cansa? É uma pergunta muito comum, né? Quando a gente vai dar estudo bíblico, e às vezes a gente reflete nisso. E eu fiquei pensando, imagina como deve ter sido a agitação no mundo enquanto ele estava sendo criado. Imagina a terra se separando da água, imagina Deus falando e os animais surgindo da terra, as aves. Então deve ter sido uma turbulência muito grande, algo muito incrível. E aí chegou o 6º dia, Deus fez o homem, e aí teve aquele momento especial em que Deus abençoou e descansou. E aí eu fiquei pensando, qual a essência desse descanso, se Deus não se cansa? Seria exatamente a gente ter aquele momento de contemplação, de adoração das maravilhas que o próprio Deus fez. E isso é uma coisa que na nossa sociedade a gente tem esquecido, né? Comentando ali atrás, logo antes de entrar com o irmão Alexandre, ele estava mencionando que foi necessário que uma doença como esta, o coronavírus, atingisse a humanidade para que a humanidade refletisse um pouco e parasse um pouco do seu frenesi, né? E realmente muitos pararam agora para dar mais valor para o meio ambiente, né? A questão ambiental, para cuidar da natureza, contemplar a natureza e também a estar com seus familiares, com sua família, que foi um dos propósitos que Deus criou o sábado, né? Para a gente estar em relacionamento. Eu acho interessante aqui também a lição de domingo, vai falar sobre essa questão da exaustão, do cansaço que o ser humano acaba tendo na nossa sociedade que a gente vive hoje. E interessante que quanto mais as coisas, o tempo vai passando, o homem cria meios de facilitar e de otimizar o tempo, né? Então, por exemplo, a internet vai ficando cada vez mais rápida para você conseguir ter mais acesso às informações mais rápido e tudo. Fazem os veículos mais velozes, criaram avião, criaram meios de transportes mais rápidos. E você vê que tudo, o ser humano procura melhorar a qualidade para fazer mais rápido. E, no entanto, ele faz tudo isso, mas parece que ele tem cada vez menos tempo. Então, tem que fazer isso para ganhar tempo.
mas parece que tem sempre menos tempo. E eu fiquei refletindo numa questão. Por exemplo, quem é que criou toda essa... por que nós vivemos nessa correria? Quem que criou tudo isso? Fomos nós mesmos. Ou não foi? Deus criou para ser assim? Não. Nós mesmos criamos coisas e colocamos coisas na nossa vida que tiram o nosso tempo. Aí nós mesmos acabamos nos envolvendo nisso e tiramos o nosso tempo e dizemos agora que nós não temos tempo, né? E Deus acaba ficando de lado. Então, por exemplo, um dia desses eu estava refletindo nisso, na questão do tempo, né? Se você parar para pensar, a maior parte do dia você está trabalhando, do tempo que você tem no dia. Você está trabalhando, outra parte você vai dormir, né? Depois quem estuda, está estudando na faculdade. Aí sobra algumas poucas horas para você fazer suas coisas diárias, limpar a casa, né? Fazer comida. E para Deus, o tanto de tempo que a gente tira, né? Então, Ele está chamando a gente, uma coisa que fica clara aqui na lição, é que Deus nos está chamando para nós descansarmos. Porque o mundo hoje não para. A ideia é essa, é sempre produzir mais, fazer mais, e a saúde do ser humano vai ficando para trás, e você esquece, né? E se você não descansa, você tem um problema de saúde já, né? Então, nós temos que procurar sempre esse descanso. Aqui na lição vai dizer assim... Marcos, só um comentário aqui. É interessante que a gente aqui, onde a gente vive, aqui na região do NASP, nós somos privilegiados porque que a gente tem... estamos num lugar, numa área rural, né? Então, a gente tem mais um ambiente mais propenso para descansar. Agora, imagine quem mora nos grandes centros, mora dentro de um apartamento e que você não consegue nem dormir direito, né? Por causa de barulho na rua, nos vizinhos. Então, a gente tem um motivo para agradecer aqui por a gente ter esse ambiente tão importante. Teve outra coisa que ele estava comentando, que, na verdade, com relação ao tempo, nós não sabemos utilizar nosso tempo também, é outra coisa. Por exemplo, eu me refletindo sobre a questão dos nossos afazeres. Antigamente, quando não existia máquina de lavar, por exemplo, como é que as pessoas faziam para lavar suas roupas? Elas desciam até o rio, lavavam tudo na mão, em cima de uma pedra, normalmente era assim, né? E ela encontrava tempo para fazer isso. E hoje coloca tudo numa máquina, já sai tudo pronto, e as pessoas ainda não têm tempo, né? Então, a gente pensa, e o tempo que sobrou, fazendo a comparação de antigamente com hoje, essa diferença de tempo que é bem grande, o que é que você fez com esse tempo? Porque se não existisse a máquina de lavar, você ia ter que dar um jeito de lavar, né? Então, isso ilustra a questão das nossas prioridades, que muitas vezes o descanso para a gente é algo que não é importante. Sendo que na Bíblia, e ficou bem claro nessa lição, tem um verso que quem puder abrir e acompanhar comigo, Marcos capítulo 6, verso 31, em que Jesus nos chama a descansar. Alguém poderia contribuir fazendo a leitura? Marcos 6, verso 31. Interessante, parece que Jesus estava falando diretamente para a gente aí, né? Quantos de nós, às vezes, deixamos de fazer uma refeição porque está atarefado? Eu mesmo fiz isso várias vezes na época da faculdade, né? E isso aí soou como um puxão de orelha e um conselho maravilhoso de Jesus sobre a importância de descansar. Ele está falando aí para quem? Se você ler o contexto, ele está falando para os discípulos. E os discípulos estavam fazendo algo muito importante, eles estavam fazendo trabalho missionário. E eles voltaram todos empolgados para poder contar para Jesus o que eles tinham conseguido fazer, o que não tinha dado certo. E aí eles tiveram essa resposta. Jesus primeiro, antes de ouvir o que eles tinham a dizer, Jesus chamou: vamos a um lugar deserto, vocês precisam descansar, né?
Isso faz parte da necessidade, é algo que Deus colocou na gente. Eu estava pensando sobre, quem é da área da saúde deve saber falar melhor que eu, sobre a questão dos hormônios que existem no corpo que estimulam o descanso. Por exemplo, quando vai chegando às 6 horas da tarde, 7, 8 horas, nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina, que ele nos prepara para o descanso. Nós temos o ciclo circadiano, que é um ciclo semanal, né? Acho que é semanal ou é diário, que é natural no nosso corpo que a gente precisa descansar. Então, eu achei que é tão interessante isso, que são provas que nós temos de que Deus colocou o descanso na nossa biologia, né? Nossa biologia. E, além disso, Ele fez isso com o tempo, né? Um tempo especial que a gente tem o privilégio de participar hoje, né? Inclusive, quem veio durante o evangelismo, na sexta-feira passada, se não me engano, o irmão que quer participar, só concluir aqui. Na sexta-feira passada, a irmã Amy falou sobre descanso. Ela falou várias coisas sobre isso. Se você não viu, você pode assistir no canal da igreja. Ela falou algo bem interessante sobre o efeito da falta de descanso na nossa saúde. Pode ir. Deus, Ele é tão magnífico, Deus, Ele é tão maravilhoso, porque quando Ele separou o sétimo dia para o descanso, Ele pensou na humanidade, né? E pegando um gancho de que tudo que foi falado até agora, muitas vezes, realmente, o mundo que nós vivemos, o mundo atual, nós também, muitas vezes, como cristão, nós queremos trabalhar muito, né? Eu quero trabalhar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, quero ter um bom dinheiro guardado no banco, né? Isso não é pecado, você conquistar, né, as coisas aqui na terra, né? Mas Deus é tão, olha, maravilhoso, porque nós estamos aqui hoje para agradecer pela semana, por tudo que nós fizemos na semana, o trabalho, as dificuldades, as barreiras, tivemos vitórias, também derrotas, mas nós estamos aqui nesse dia santo, especial que Deus separou para nós agradecermos a Ele, né? Então isso é maravilhoso, de saber que Deus nos ama, né? E estamos aqui hoje, né? Na sua infinita sabedoria, né? Na paz, descansando, deixando as nossas atividades, deixando o trabalho de lado, né? Somente nesse dia para honrar e glorificar o nome dEle, porque Ele é o merecedor de tudo isso. Verdade, irmão. É muito importante a gente valorizar isso, né? O sábado é um momento muito esperado na semana, né? E realmente a gente precisa agradecer muito a Deus por termos por Ele ter pensado nesse dia, especificamente para a gente poder descansar nele. Na lição também faz a pergunta, né? Porque é importante descansar, e vai apresentar vários textos. E um dos textos fala ali do Deuteronômio 5:14, que está num dos mandamentos. Mas eu queria destacar aqui o Mateus 11:28, que é um dos versos bem conhecidos nossos, que Jesus fala, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se alguém aqui está se sentindo cansado, está se sentindo aflito, Deus está te chamando para um descanso, né? E não só o descanso do sábado, mas um descanso na presença dEle, em você estar em comunhão com Ele. Porque quando você está em comunhão com Deus, você sente paz, você sente um refrigério, você sente um descanso, né? E as coisas que você tem no dia a dia ficam para trás, você esquece, né? No sábado você deixa tudo para quando a outra semana começar. Esquece do que está te afligindo hoje, busca a presença de Deus e Ele vai te ajudar. É interessante também que quando a pessoa não descansa, vem várias consequências disso, né? E a lição, ela traz a história aqui, falando sobre Baruque. Baruque foi o escrivão de Jeremias, né? E aí ela mostra, através do que ele expressou, a sensação que nós sentimos quando não descansamos, que é exatamente um certo desânimo, né? Você conversa com as pessoas, qualquer lugar que você for,
você percebe muitas vezes a falta de ânimo e de motivação que as pessoas têm para viver, para fazer as coisas, né? E normalmente está associado ao que o irmão falou, aquela correria que a gente tem durante o tempo todo e nunca descansa. E aí a gente vive com essa falta de ânimo, de esperança, de motivação. E um dos desejos de Deus é renovar isso. Baruque ele estava enfrentando uma situação muito, muito complicada. Imagina, a cidade de Jerusalém estava sendo sitiada pelos babilônios. Ele estava lá naquela missão de pregar, de acompanhar Jeremias a advertir os reis, pregando, uma situação muito complicada. Ele tinha o risco de morrer por estar pregando e ele ainda tinha o risco de morrer por causa do Nabucodonosor que ia invadir. Então ele estava ali desanimado. Imagina uma circunstância dessa, se fosse você, como você estaria? Muitos estão angustiados hoje, estão desanimados por causa da pandemia, porque não podem sair de casa. É uma realidade. E Deus deu um conforto a ele, ao garantir para Baruque que a vida dele seria preservada. Então isso já seria uma vantagem, né? Como hoje a gente pode associar, no meio a coronavírus, se você tem a sua vida preservada, já é uma grande bênção, né? Enquanto muitos não tiveram. E a lição traz uma pergunta para a gente pensar, né? Será que nós temos a certeza de que Deus está ao nosso lado em qualquer situação, inclusive em situações como essa que Baruque enfrentou, né? Porque às vezes o nosso desânimo faz com que pareça e que a gente transmita para as outras pessoas que a gente não confia no Deus que nós temos, né? Que a gente sabe que está conosco. E isso aí tem a ver com descanso também, né? Porque você confiar em Deus é você descansar nele, né? Tem uma música aí que a gente ouve, né? Descansarei, descansarei. É uma música que fala disso, de você, não simplesmente o descanso físico e tal, mas é esse descanso de você confiar em Deus, que apesar de você estar no meio de uma turbulência, de um problemão, mas você descansa no Senhor. Você não fica se afligindo, preocupado, sofrendo aquilo ali, sem ter alguém para te ajudar. Não, Deus está ali do seu lado para poder te dar esse descanso que a gente tanto precisa, né? Ele também falou, né, o verso famoso, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Tem vários, a Bíblia é repleta de conselhos sobre a questão do descanso. E, inclusive, a lição trouxe aqui sobre várias palavras em grego e em hebraico que elas representam, né? Elas tentam transmitir para a gente a questão do descanso. E são muitas. Eu acho que a lição mencionou, se não me engano, umas 4 em hebraico e umas 3 em grego. Então, são muitas palavras para definir. Então, é algo que é muito importante, que a Bíblia foca bastante, né, na questão do descanso. E, inclusive, nos dois testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo. Eu achei interessante que, tipo, o verbo Shabat, né, que a gente conhece, significa parar de trabalhar, descansar, tirar férias. Então, Deus está chamando você para tirar férias, hein? Se você trabalha muito, tem muito tempo que não tira umas férias. Esse dia eu estava pensando, a gente já está concluindo aqui, a gente está na semana, no dia nós temos a noite para repousar. Na semana temos o sábado. No mês nós temos o quê? No ano nós temos as férias, né? Um mês de férias. A cada 10 anos, né? Então você percebe que existe tipo que um ciclo mesmo, um ciclo natural, que nós precisamos parar e descansar. Nós já estamos com o tempo se encerrando, mas eu queria encerrar pensando no seguinte, que durante esse trimestre nós vamos estudar sobre isso, sobre descanso, e uma lição inteira foi feita baseado nisso, nesse assunto. Isso significa que Deus tem uma mensagem para nós e que nós precisamos despertar também para esse tema. Porque eu acredito que todo tema que a lição trabalha durante 3 meses é porque Deus tem uma mensagem importante para nós e que nós precisamos atentar para ela. Então, que Deus nos ajude durante esse novo trimestre, nós venhamos procurar colocar isso em prática, né? Buscar mais o descanso, tanto físico, parar um pouco do trabalho e pensar na questão física, mas principalmente no descanso em Deus, no descanso espiritual. Que Deus abençoe você, que você possa
durante esse sábado, descansar no Senhor. Amém? Agora nós teremos uma música especial. Bom dia. Feliz sábado, igreja. Igreja, estou com muito frio. Cheguei aqui, o meu dedo estava gelado. Eu falei, como que eu vou tocar o violão agora? Aí eu fui ali, fiquei no cantinho. Quem aqui acordou com frio hoje? Levanta sua mão, quero ver a mão. Cara, foi difícil para acordar hoje, não foi? Foi muito difícil, cara. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui não sabe assoviar? Quero ver a mão. Que pergunta aleatória, né? Mas é de verdade. Quem aqui não sabe assoviar? Olha só. Eu vim cantar uma música aqui para vocês hoje. Só que essa música tem assovio. Eu não sei assoviar. E aí eu fiquei pensando, até comentei com o Gerson ali. Gerson, cara, vou cantar a música, tem que assoviar, mas eu não sei. O que eu posso fazer? Aí eu estava conversando com ele ali. E eu vou fazer um experimento hoje com a igreja, mas assim, eu preciso muito da ajuda de vocês. Peço, por favor, para Ellen colocar o PowerPoint. E eu queria que a igreja me ajudasse. Olha só, é bem fácil, assim, você não precisa saber cantar muito, eu só preciso que vocês me ajudem aqui. Essa música no meio tem um assovio, só que eu vou treinar com vocês agora para ver se vai ficar show. É mais ou menos assim, ó. Eu não sei assoviar, mas eu sei cantar do seu amor, do seu amor. É fácil, né? É fácil, não é? Olha só, de novo. Eu não sei assoviar, mas eu sei cantar do seu amor, do seu amor. Agora eu vou cantar de novo. Eu não sei assoviar, mas eu sei cantar do seu amor, do seu amor. Eu acho fácil. Vamos tentar com a igreja agora? Vamos lá, igreja? Ó, vamos lá. Eu não sei. É muito fácil. De novo. Do seu. De novo. Com força agora. Mas eu... Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mentir
pra me esconder de ti, mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, totalmente pagou, não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti, não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Vamos lá. Eu não sei, mas eu não sei assoviar do seu amor, inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar. Eu sei a minha covardia, mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Comigo! Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir, não sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. De mim. Vamos ver se decorou. Eu não sei assoviar, sei cantar do seu. Só mais uma vez. Eu não sei do seu amor, amor. Amém? Amém. Oi. Eu convido você a ficar de pé. Vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esses momentos que tivemos de reflexão na Tua Palavra, de louvores ao Senhor e por mais essa escola sabatina que nós estivemos. Que Teu Espírito Santo continue nos ajudando a estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre o Teu maravilhoso amor por nós. Continua conosco, abençoe também todo o restante do culto, que seja tudo feito para honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.